Olá, sou Fernanda Fontoura, psicóloga, psicodramatista, docente, cantora, ativista cultural, mulher branca, bissexual, não monogâmica e mãe de 2 filhos. Estou aqui pelo Espiral Criativo como idealizadora do Tem Livro Bolando na Mesa, um projeto para ler em voz alta textos que me reviram e compartilhar para mais pessoas. Os textos que me reviram aqui são aqueles que incidem na descolonização de mim e no confrontar a minha branquitude. Os áudios de agora vão se tornando depois em áudios e vídeos editados e produzidos por Rayane Maiara e Poesia Encharcada. Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, Editora Cobogó, Capítulo 3, Dizendo o Indizível, Definindo o Racismo, Parte 3. Decidindo pela pesquisa centrada em sujeitos. Nas dinâmicas do racismo, nós nos tornamos sujeitos incompletos. Sujeitos incompletos não são iguais a sujeitos completos. Os últimos mantêm o poder para pôr em prática sua própria ideia de superioridade e a sensação de serem mais merecedores de certos direitos e privilégios. Essed, 1990, página 10. O racismo, portanto, funciona para justificar e legitimar a exclusão de outros, raciais de certos direitos. Aquelas que falam neste livro são sujeitos incompletos, no sentido de que são excluídas de possuir certas esferas de subjetividade reconhecidas, a saber, a política, social e individual. Essa compreensão idealizada de sujeito ecoa neste estudo em ambos os níveis, empírico e teórico. Este trabalho é um espaço para performar a subjetividade, para reconhecer mulheres negras, em particular, e pessoas negras em geral, como sujeitos dessa sociedade, em todos os sentidos reais da palavra. Metodologicamente, este estudo busca entender, reconstruir e recuperar experiências de mulheres negras com o racismo em uma sociedade branca patriarcal, levando em consideração as construções de gênero e o impacto do gênero nas formas e nas experiências de racismo. Para realizar esse propósito e considerando as preocupações políticas e epistemológicas já mencionadas, defendo a necessidade de guiar meu estudo como uma pesquisa centrada em sujeitos. Tradução do termo Subjektoriënt Untersuchung, Michel, 1997, 2000. Utilizando entrevistas narrativas biográficas com mulheres negras que recordam suas histórias pessoais dentro de estruturas racistas e através de narrativas de experiências da vida real na Alemanha. A pesquisa centrada em sujeitos, como argumenta Paul Meschel, 1997, página 33, em seu trabalho pioneiro sobre o racismo cotidiano, examina as experiências, autopercepções e negociações de identidade descritas pelo sujeito e pela perspectiva do sujeito. Tem-se o direito de ser um sujeito político, social e individual, em vez da materialização da outridade, encarcerada no reino da objetividade. Isso só se torna concebível quando existe a possibilidade de expressar a própria realidade e as experiências a partir de sua própria percepção e definição. Quando se pode redefinir e recuperar a própria história e realidade. Se as mulheres negras, bem como outros grupos marginalizados, têm o direito capital em todos os sentidos do termo de ser reconhecidas como sujeitos, então, também devemos ter esse direito reconhecido dentro de processos de pesquisa e de discursos acadêmicos. Esse método de focar no sujeito não é uma forma privilegiada de pesquisa, mas um conceito necessário. Todas as 3 formas de desrespeito, político, social e individual, têm grande importância na vida das pessoas negras, nas sociedades dominadas por brancas, brancos, porque tornam a nossa realidade real. Além disso, elas são reproduzidas nos discursos acadêmicos através de epistemologias e métodos que colocam as vozes de grupos marginalizados como secundárias,
privando-nos do direito à autorrepresentação. Isso, de certo, reforça a importância da realização de pesquisas centradas em sujeitos, as assim chamadas Stud-Up, Loveland, 1984, citado por Essed, 1991. Em um Stud-Up, pesquisadores investigam membros de seu próprio grupo social ou pessoas de status similares, como forma de retificar a reprodução constante do status quo dentro da produção de conhecimento. Essa de 1991, Mama, 1995. Fazer pesquisa entre iguais tem sido fortemente encorajado por feministas por representar as condições ideais para relações não hierárquicas entre pesquisadoras, pesquisadores e informantes, ou seja, onde há experiências compartilhadas, igualdade social e envolvimento com a problemática. Por exemplo, foi mostrado repetidamente que informantes negros são reticentes em discutir suas experiências de racismo com um entrevistadora branca. Essa é de 1991. O conceito de pesquisa Stud-Up complementa o conceito de pesquisa centrada em sujeitos, descrito anteriormente, pois ambos rejeitam o distanciamento dos objetos de pesquisa. Minha posição como intelectual não é a de um sujeito distante olhando para seus objetos pesquisados, mas sim de uma subjetividade consciente. Essa de 1991, página 67. Isso não significa que eu aceito sem críticas todas as declarações das entrevistadas, dos entrevistados, mas sim que eu respeito totalmente seus relatos acerca do racismo e mostro interesse genuíno em eventos ordinários da vida cotidiana. Essa atitude de subjetividade consciente, explica Filomena Essed, permite pedir às entrevistadas, aos entrevistados, para qualificar declarações específicas e entrar em detalhes sem induzir reações defensivas da parte deles. Essa é de 1991, página 67. Por conseguinte, não concordo com o ponto de vista tradicional de que o distanciamento emocional, social e político é sempre uma condição favorável para a pesquisa. Melhor que o envolvimento mais pessoal. Ser uma pessoa de dentro produz uma base rica, valiosa em pesquisas centradas em sujeitos. A escolha na pesquisa de mulheres negras de idade e classe semelhantes à minha torna possível gerar conhecimento a partir de relações de poder mais igualitárias entre pesquisadora e pesquisada. As entrevistadas. 2 grupos similares de mulheres foram entrevistados. 3 afro-alemãs e 3 mulheres de ascendência africana que vivem na Alemanha. Uma ganense, uma afro-brasileira e uma afro-estadunidense. A seleção foi baseada não na nacionalidade, mas no fato de que todas essas mulheres, assim como eu, eram negras. Elas eram mulheres africanas ou da diáspora africana vivendo na Alemanha. Para encontrar as entrevistadas, escrevi um pequeno anúncio falando do meu projeto de pesquisa em alemão, inglês e português, minha língua materna. Usei 3 critérios. 1. Enviei o anúncio a diversas organizações africanas e ou afrodiaspóricas, instituições culturais, grupos de estudantes, etc. 2. Usei referências dos meus contatos pessoais. E 3. Referências dos meus contatos profissionais. As entrevistadas teriam de ter entre 25 e 45 anos. Assim, a diversidade poderia ser obtida de diferentes maneiras. Após conduzir todas as entrevistas, escolhi analisar apenas 2 delas. As entrevistas com Alicia, uma mulher afro-alemã de 33 anos, e com Kathleen, uma mulher afro-estadunidense de 27 anos que vive na Alemanha. A escolha se deu pelo simples fato de ambas oferecerem informações muito ricas e variadas acerca de suas realidades e vivências com o racismo. Apesar de as outras 4 mulheres terem fornecido informações importantes sobre o racismo cotidiano,
suas narrativas não eram tão ricas e diversas quanto as de Alicia e Kathleen. No intuito de evitar material repetitivo, decidi trabalhar intensivamente apenas com 2 das 6 entrevistadas, pois as mesmas revelaram informações muito vastas acerca do racismo cotidiano. Enquanto as outras 4 entrevistadas ofereceram material esporádico, Alicia e Kathleen forneceram materiais contínuos sobre o racismo cotidiano, tornando possível usar as entrevistas inteiras. Suas entrevistas cobriram tanto o assunto dado para as outras entrevistadas como temas adicionais. Além disso, como Kathleen estava na época envolvida ativamente em um projeto sobre formas criativas de lidar com o isolamento de pessoas negras em um cenário branco, ela também se colocou como especialista, contribuindo imensamente para a análise do racismo cotidiano. As entrevistas. Para a pesquisa empírica, usei entrevistas não diretivas baseadas em narrativas biográficas. A abordagem da narrativa biográfica permite não apenas aprender sobre as experiências atuais de racismo dos entrevistados, mas também que as entrevistadas criem uma gestalt sobre a realidade do racismo em suas vidas, possibilitando a reconstrução da experiência negra dentro do racismo. É extremamente importante ter essa perspectiva biográfica ao trabalhar com o fenômeno do racismo, porque a experiência do racismo não é um acontecimento momentâneo ou pontual. É uma experiência contínua que atravessa a biografia do indivíduo. Uma experiência que envolve uma memória histórica de opressão racial, escravização e colonização. A entrevista não diretiva permite à entrevistadora, ao entrevistador, incentivar as entrevistadas, os entrevistados, a falar sobre um determinado tópico com um mínimo de questionamento direto ou orientação. Nesse sentido, as entrevistadas, os entrevistados têm a chance de falar livremente sobre suas experiências com o racismo e fazer associações livres entre tais experiências e outras questões que eles, acreditam ser relevantes para suas experiências com o racismo. Essed, 1991. Durante as entrevistas, por exemplo, 2 das mulheres falaram dos suicídios de suas mães e os relacionaram ao racismo, enquanto uma terceira falou sobre o suicídio de uma amiga. Através da livre associação, chegamos a entender que os suicídios estavam, do ponto de vista dessas entrevistadas, relacionados com a experiência do racismo, resultado da invisibilidade e da exclusão da amiga e das mães. A questão de o suicídio ser tão excessivamente presente nessas diferentes biografias da diáspora africana dá origem também a uma nova perspectiva sobre o que é vivenciar o racismo. Desse modo, a entrevista narrativa biográfica não diretiva permite às entrevistadas, aos entrevistados, definir sua realidade subjetiva e a experiência com o racismo em suas vidas. Isso não significa que eu, como acadêmica, não tenha algum controle sobre a estrutura geral da entrevista. Usei um esquema global de entrevista mínima. O cronograma das entrevistas foi baseado nos principais grupos de informações que eu queria estudar. Neste estudo, as interpretações sobre o racismo são reconstruídas através da análise dos relatos reunidos nas entrevistas não diretivas. Os principais grupos de informações que eu queria estudar eram percepções de identidade racial e racismo na infância, percepções gerais de racismo e questões raciais na família, experiências pessoais e vicárias de racismo na vida cotidiana, percepções de si em relação a outras pessoas negras, percepções de branquitude no imaginário negro, percepções de beleza feminina negra e questões relacionadas ao cabelo, percepções da feminilidade negra, a sexualização das mulheres negras. As entrevistas duraram de 3 a 3 horas e meia. Pode-se, provavelmente, conseguir mais dados de entrevistas mais longas, mas não seria realista processar tanta informação em um projeto.
Além disso, como mencionei anteriormente, uma longa série de entrevistas não produziria uma reconstrução completa da realidade do racismo cotidiano na vida de uma única mulher negra nesta sociedade. Outra vantagem de apenas uma entrevista por entrevistada foi que eu poderia trabalhar com relatos espontâneos e também evitar as usuais variações e repetições em histórias. As entrevistas foram realizadas em inglês, alemão e português, de acordo com a escolha das entrevistadas. Foi importante para mim que as entrevistadas tivessem a chance de falar em um idioma com o qual se sentissem confortáveis, para que não precisassem articular experiências tão pessoais em um idioma desconfortável. A maioria das entrevistas ocorreu na minha casa. As análises. Não há um modelo normativo que descreva os passos ideais envolvidos na análise de dados sobre o racismo cotidiano, ESSED 1991. Portanto, não selecionei excertos de acordo com uma nova técnica de seleção pré-definido. Na verdade, escolhi transcrever cada entrevista e depois selecionar episódios baseados nos tópicos centrais das experiências com o racismo, como contados pelas entrevistadas por meio de suas biografias. Chamo essa forma de análise episódica. O racismo cotidiano acontece em um contexto particular, tem objetivos particulares e envolve atores e atrizes ou condições sociais particulares. Uma análise episódica descreve os diferentes contextos nos quais o racismo é performado, criando uma sequência de cenas do racismo cotidiano. A composição de vários episódios revela não apenas a complexidade de experienciar o racismo, seus cenários diversos, atores e temas, mas também sua presença ininterrupta na vida de um indivíduo. Essa forma de análise episódica também me permite escrever com um estilo similar à forma de contos, que, como descrito anteriormente, transgride o modelo acadêmico tradicional. Dividi as entrevistas em episódios e para cada episódio selecionado usei um título que revelasse o contexto e o conteúdo do racismo. Todos os títulos se originaram de uma citação da narração de algumas das entrevistadas e, por vezes, são seguidos por um subtítulo que ajuda a identificar a questão teórica. Por exemplo, em Querem ouvir uma história exótica, Voyeurismo e o prazer da outridade, o título citação é sobre como solicitam frequentemente à entrevistada que conte uma história que a coloque fora da nação alemã como a outra, aprazível e exótica, enquanto o subtítulo indica os temas teóricos. Nesse sentido, os títulos revelam o que as entrevistadas definem como racismo cotidiano, bem como seus respectivos conteúdos teóricos. Na tradição dos escritos de Fanon e de outros intelectuais negros, como Bell Hooks, optei por uma interpretação fenomenológica em vez de abstrata. Neste trabalho, não estou preocupada em abstrair o que o voyeurismo ou o desejo são. Estou interessada na descrição do fenômeno em si. Como o desejo está sendo realizado na cena? E como é o desejo experienciado pelo sujeito que está falando? Qual parece ser a função do desejo no âmbito do racismo cotidiano? A partir de uma observação atenta, descrevo o fenômeno em detalhes, mas não necessariamente para abstraí-lo. O exercício da abstração é, evidentemente, uma dimensão muito importante da produção de conhecimento. Neste trabalho, no entanto, decidi abstrair as experiências subjetivas do racismo cotidiano, poderia ser problemático na medida em que resultaria em uma imposição da terminologia à experiência e da objetividade à subjetividade. Abstrair os relatos subjetivos de mulheres negras poderia facilmente se tornar uma forma de silenciar suas vozes, no intuito de objetivá-las sob terminologias universais. Isso não produziria subjetividade, mas, em vez disso, reproduziria a forma dominante de produção de conhecimento. Por esse motivo, optei conscientemente por analisar as entrevistas em um nível fenomenológico.
Não vejo isso como um déficit, mas como uma forma de interpretação que dá espaço a novas linguagens e a novos discursos, e que está preocupada com a produção de subjetividade e não com a produção de conhecimento universal. Eu não sou uma potencialidade de algo, escreve Fanon. Sou plenamente o que sou. Não tenho de recorrer ao universal. Fanon, 1967, página 135. Enquanto tradicionalmente o sujeito branco escreveria eu sou uma potencialidade de algo, eu não sou totalmente o que sou, eu tenho de procurar pelo universal. Eu estive em todos os lugares e toquei em tudo, em oposição à erudição dominante branca. Fanon não se vê como a personificação do absoluto, do poderoso. Como um homem negro, ele não está procurando o universal. Ele simplesmente descreve o que vê. Em seus escritos, ele nos convida para o seu universo, não para o universal. E essa subjetividade é uma dimensão importante de discursos marginais e uma forma criativa de descolonização do conhecimento. Ao optar por uma interpretação fenomenológica, acredito estar transformando novamente configurações de conhecimento e poder. Os capítulos das entrevistas consistem em análises interpretativas baseadas em teoria psicanalítica e pós-colonial. Criei, assim, um diálogo entre a teoria psicanalítica de Fanon e o pós-colonialismo. Mais especificamente, este estudo abrange a teoria psicanalítica de Frantz Fanon sobre o colonialismo e o racismo, fornecendo um quadro sistemático para a análise dos traumas cotidianos e dos custos psíquicos da desigualdade racial para a subjetividade. Além disso, a teoria psicanalítica de Fanon está profundamente preocupada com a diferença racial e sexual dentro de um esquema colonial, fornecendo percepções importantes na análise de dados. Por várias razões, a teoria pós-colonial oferece o enquadramento apropriado para a análise de políticas de raça e de gênero, políticas coloniais e estratégias políticas de descolonização. Ambas as abordagens se tornam complementares para a compreensão de experiências individuais e coletivas de mulheres negras com o racismo. Argumento que é válido olhar para experiências individuais e para relatos subjetivos acerca do racismo cotidiano para que compreendamos a memória histórica e coletiva. Como Filomena Essed enfatiza, analisar experiências do racismo cotidiano é estabelecer conexões entre interpretações de experiências subjetivas e a organização de categorias referentes ao racismo. Isso significa que as características das entrevistas são vistas como indicações preliminares da definição e explicações atributivas do racismo cotidiano. Essa é de 1991, página 69. Minha decisão sobre quais dados eram relevantes para experiências ou eventos específicos deu-se baseada tanto na definição das entrevistadas quanto na comparação de características do evento com outros casos relevantes. Isso serviu para aumentar a probabilidade que um certo evento se configurava um exemplo do racismo cotidiano. Análises sobre experiências ou eventos específicos foram geralmente baseadas em dois tipos de julgamento heurístico: a partir de teorias anteriores ou expectativas sobre racismo e questões raciais, e na comparação de características do evento narrado com outros casos relevantes para então avaliar a probabilidade de um determinado evento ser um exemplo de racismo. O objetivo da análise foi identificar as seguintes informações das entrevistas: políticas espaciais, políticas do cabelo, políticas sexuais, políticas da pele, cicatrizes psicológicas impostas pelo racismo cotidiano, estratégias psicológicas para curar-se do e ou superar o racismo cotidiano e estratégias de resistência.